Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Em pé como estamos, toma a Bíblia nas mãos. Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 19. Vamos somente com o versículo 12. Enquanto você procura, eu quero tributar a Deus o privilégio de poder estar com os irmãos aqui. Mais uma vez, a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Moisés. Muito obrigado, pastor Moisés, pela confiabilidade de sempre, pelo carinho com que nos recebem. Esse é o segundo ano que eu falo no aniversário da igreja e eu fico muito feliz em poder falar pela segunda vez no aniversário da igreja. Que Deus abençoe sua família, a pastora Cláudia. Deus abençoe o pastor André, que é quem sempre nos procura, mantendo contato. Que Deus abençoe o pastor André, sua esposa Juliana. Que Deus abençoe todos os amigos, os irmãos que estão aqui, pastor Carlos Leonardo, Marquinhos com a sua família. Já vi muitos amigos aí da Assembleia de Deus Graça. Que Deus abençoe e alcance a todos no nome do Senhor. Lucas capítulo 19, versículo 12, diz assim: certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Diga assim comigo: certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Quantos estão aqui querem ouvir a palavra de Deus? Digam glória a Deus. Deixa eu perguntar, quantos pentecostais nós temos aqui esta noite? Eu falei isso aqui o ano passado. Um dia eu falei assim, pastor, e me vieram me perguntar: o que é ser um pentecostal? Pentecostal é aquele que entra no fogo. E eu respondi para essa pessoa que não. Pentecostal não é aquele que entra no fogo. Pentecostal é aquele que acende o fogo para outro entrar. Deixa eu perguntar de novo, quantos pentecostais nós temos aqui? Deixe-me ver. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga para esse crente: irmão. Se for irmã, diga irmã. Vai lá, diga irmão. Se eu fosse você, não sairia do seu lugar, porque se depender de mim, você vai pisar sobre brasas de fogo essa noite. Se ele dá um grito de glória a Deus, é porque ele creu nessa palavra. Glória a Deus. Pode se assentar, pode estar à vontade. Glória a Deus. Eu estou vindo de uma gripe, gente, que me deixou completamente paralisado. Faz 10 dias que eu estou 60% por causa dessa gripe. Se algum momento da mensagem eu tiver alguma dificuldade para falar, você não murmura não, dá glória a Deus, tá bom? Dá glória a Deus, porque dando glória a Deus, você me ajuda a pregar essa noite. Lucas capítulo 19, versículo 12, é o começo de uma das grandes parábolas da Bíblia. Eu tenho um carinho muito especial pelas parábolas, porque são histórias que contêm verdades proféticas, espirituais e também verdades éticas, de comportamento acerca do reino de Deus e de tudo aquilo que o reino de Deus nos propõe. Existem verdades espirituais, existem verdades celestiais, existem verdades éticas e verdades morais. Parábolas são ensinamentos de Cristo para que todos pudessem compreender. É a forma que Jesus entendeu de pegar coisas difíceis de ser entendido e contar de uma maneira com que todos pudessem ser alimentados pelas verdades através das parábolas. Essa parábola é uma parábola muito pouco falada dentre todas as outras parábolas. Não está entre as parábolas mais conhecidas e mais pregadas de toda a Bíblia. Porém, existem alguns segredos e algumas senhas espirituais que eu tenho a intenção de buscá-las com vocês aqui esta noite.
Jesus começa falando sobre segredos espirituais, dizendo que um homem nobre, um homem digno de nobreza, partiu para uma terra longínqua, uma terra remota, uma terra distante, com o propósito de tomar para si um reino, e depois desse reino tomado, ele voltaria. A parábola segue dizendo que este homem nobre, ele dividiu posses para os seus servos, da sua mais alta confiança, para que essas posses fossem negociadas, e quando ele voltasse desse reino que ele havia ido conquistar, quando ele voltasse, essas posses havia sido aumentada pela capacidade de negociar e de administrar desses servos de confiança. A parábola ainda diz que havia um povo nessa terra que ele parte, que ele está, que não ama, que não gosta dele, que rejeita, e que envia para ele, para os seus servos, embaixadores, pedindo para que ele desocupasse esta terra, porque eles não queriam a presença dele neste lugar. A parábola vai ser concluída com este homem nobre retornando dessa terra em que ele foi assumir, foi possuir, ele presenteando os servos que tiveram resultado com as suas posses, punindo alguém que não teve resultado com as suas posses, e mandando matar, exterminar todos aqueles que da vez passada havia mandado embaixadores pedindo para que ele saísse do lugar em que ele estava. E ele estabelece nesse lugar o seu reino, e estabelece nesse lugar o seu domínio, somente com aqueles que amavam ali a sua presença. Esta é uma parábola um tanto que curiosa, porque existe alguns valores espirituais e proféticos liberados nesta palavra. Eu não vou me ater à distribuição de talentos ou de minas, eu não vou me ater à rejeição deste homem nobre nessa terra, eu não vou me ater à recompensa daqueles que trabalharam bem, e eu não vou me ater à permanência dele nessa terra depois de voltar. Eu vou tentar falar com vocês alguns segredos que está somente no versículo 12, que é o versículo que nós falamos, e este versículo ele é dividido em 4 fases, e eu vou tentar falar alguma coisa sobre essas 4 fases. Para começar, é a menção de um homem nobre. A primeira experiência e a primeira menção da parábola é esta: certo homem nobre. Na primeira frase da parábola, ela já indica a pessoa maior da história que será contado. Ela não começa falando dos súditos, dos servos, da rejeição ou do lugar. Ela começa apontando, exaltando alguém que é digno de ser exaltado dentro da história que vem a seguir. Cristo, ele sugere um homem grande, ele dá grandeza a um homem, ele dá testemunho da nobreza de alguém, e este alguém é o centro da história que será compartilhada por Jesus. Ele fala desse homem nobre. É claro que não precisa nem da divina revelação do Espírito para entendermos que o personagem principal dessa parábola é o próprio Cristo. Ele está falando dele mesmo, está falando da sua missão, da sua tarefa, do seu reino, está falando da recompensa, da não recompensa e do seu reino sendo estabelecido. Quando ele fala certo homem nobre, é uma maneira que ele tem para citar a si mesmo. Ele está dizendo que ele é nobre dentro da história que ele está contando. Ele está dando a ele grandeza, e isso não é exaltar a si mesmo como motivo de orgulho ou de soberba, em que Deus tanto abomina e detesta. Ele está dando valores espirituais, e ele está se colocando digno de quem ele é. Ele está se declarando sem máscaras. Ele está se declarando, embora de uma figura, mas ele está dando excelência a esta figura, para que logo todos percebam que ele é a figura que está sendo falado. Ele é um homem nobre. E o que é ser um homem nobre? Eu me peguei alguns dias atrás tentando descobrir o que Cristo estava tentando desenhar na mente daqueles que ouviam a parábola acerca dele mesmo. E eu fui no dicionário tentar entender o que é uma palavra nobre. Nós tratamos pessoas como nobre, né? Paz do Senhor, nobre, digno de nobreza, é um título com que você honra a pessoas que merecem tal honra. E eu fui procurar o que é ser um homem nobre. Ser um homem nobre é ser de descendência ilustre, que
que tem títulos nobiliárquicos, que é o próprio da nobreza, que é alto, elevado, magnífico, digno de estima, brioso, bravo, valente, majestoso, distinto, ilustre, notável, que revela elevação moral, generosidade, grandeza de alma, pessoa que por direito de nascimento ou conquista pertence à alta nobreza. Cristo está dando todos esses atributos a Ele mesmo. Ele está se distinguindo, dizendo: eu sou alto, elevado, ilustre, Senhor absoluto. Ele está exaltando a sua grandeza diante daqueles que o amam e diante daqueles que o admiram. Falar sobre Cristo e falar sobre esta nobreza é a minha proposta aqui essa noite. E essa noite eu não vim falar sobre as promessas de Abraão, eu não vim falar sobre os sonhos de José, eu não vim falar sobre a unção de Davi, eu não vim falar sobre a riqueza de Salomão, o pecado de Roboão ou o avivamento de Josias. Eu vim falar algo muito maior e que está em uma esfera superior a qualquer uma dessas coisas que foi dita aqui. Eu vim falar algo maior do que as promessas de Abraão. Eu vim falar de algo maior do que os sonhos de José. Eu vim falar algo maior do que a unção de Davi ou do que a riqueza de Salomão. Eu vim subir a escada com você e nos colocarmos em um nível mais alto do que o nível do pecado de Roboão ou o avivamento de Josias. Eu quero falar essa noite sobre a glória de Cristo, aquele que veio ser glorificado aqui esta noite. Se este culto funcionar e não tributar a Cristo a glória que Ele merece, este culto não vale a pena, e este culto será apenas uma reunião formal. Mas quando Cristo é glorificado, o Espírito Santo se derrama, porque o Espírito Santo não glorifica outra pessoa senão a Cristo Jesus. Ele só glorifica Jesus. E se você quiser o Espírito Santo esta noite, você vai precisar levantar a sua mão, abrir a sua boca e glorificar a Cristo. Quantos vieram para glorificar a Jesus esta noite? Glorificar a Cristo. O Espírito Santo só glorifica a Cristo. E aqui está uma igreja em que o Espírito está e uma igreja em que o Espírito Santo não está. Uma igreja em que o Espírito Santo não está, o homem se torna objeto de adoração, o culto à personalidade, instrumento para atrair louvores. Uma igreja onde o Espírito Santo não está, todos são adorados, mas quando se fala um Cristo, Cristo não é suficiente. Mas quando o Espírito Santo está, a glória é de Cristo. Ele rompe com as fontes celestiais e faz com que através da letra, da palavra, da pregação, da profecia, do sentimento vivo na alma dos verdadeiros adoradores, Cristo seja para sempre exaltado e glorificado. Nenhuma igreja subsiste 19 anos se Cristo não for glorificado dentro dela, e Cristo está nesse lugar para ser louvado e glorificado pela sua igreja. Ele é o homem nobre. Ele é a figura maior desta parábola. E por que ele é um homem nobre? Porque ele é a figura maior. Porque dar a ele o título da nobreza? Por pelo menos dois motivos diferentes. Primeiro, Cristo é nobre por direito divino. Alguém se torna nobre por direito de conquista ou por direito de nascimento. Cristo é nobre por direito divino. Ele é nobre porque ele é a extensão da revelação do Pai. Ele é nobre porque ele saiu do seio do Pai, aonde estava escondido, sendo o mistério e o maior mistério de toda a eternidade, para se revelar àqueles a quem o Pai o amou. Ele é nobre porque ele não é uma força. Ele é nobre porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é nobre não porque ele é uma criatura. Ele é nobre porque ele é um criador. Ele não é nobre porque ele é uma invenção do Pai. Ele é nobre porque ele existe tanto quanto o Pai antes de todas as coisas. Ele é nobre porque por ele subsiste toda a criação, porque ele é o Logos de Deus, a palavra de Deus. Ele estava escondido no seio do Pai, e quando o Pai fala, era o poder do Filho que se manifestava, trazendo à existência todas as coisas criadas, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ele é nobre pelo direito divino, em primeiro lugar, por direito divino. Ele é nobre por aquilo que ele é, e ele é aquele
aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Isaías disse que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é nobre por direito daquilo que Ele é. Ele é nobre por direito daquilo que Ele sabe, porque Ele sabe coisas que os homens não podem saber. A Bíblia diz que Ele sabe tanto, que em Provérbios Ele é o mestre de toda a sabedoria. A Bíblia diz que Ele é nobre por aquilo que Ele sabe. No livro de Jó fala que Ele sabe qual é o peso do vento. Até 2 décadas atrás não sabia que vento tinha peso, mas a ciência descobriu que o vento tem peso. Mas lá no livro de Jó já dizia que Ele sabe qual é o peso do vento. Ele é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele sabe aonde é a morada da luz, e Ele sabe os segredos escondidos no coração do homem. Ele é homem nobre nessa noite, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe do que você precisa, e você vai voltar para casa esta noite com um milagre nas suas mãos. Ele é nobre. Ele é nobre também por direito divino, porque Ele pode o que ninguém mais pode. Ele é nobre porque a sua força vai além de toda limitação humana, e é no campo da impossibilidade que Ele gera os seus maiores milagres. Ele pode fazer o que o homem não pode fazer. A Bíblia fala sobre isso, que Ele pode, Ele tem poder para fazer aquilo que outros não têm poder para fazer. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho com um cajado, foi Ele que abriu o mar vermelho através do cajado de Moisés. Não foi José com a sua sabedoria que governou o Egito, foi o Espírito do Senhor que estava sobre ele, que deu a ele sabedoria e capacidade para governar o Egito. Não foi Davi com as suas habilidades que se tornou o maior rei de Israel, foi a sua presença deitada sobre o coração de adorador de Davi que deu a ele a capacidade de ser o maior rei de todo Israel. Ele pode fazer o que o homem não pode. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2 que isso é tão grande, isso é tão verdadeiro, que Ele pode fazer o quê? Ele pode abater o soberbo e Ele pode exaltar o humilde. Ele pode empobrecer o rico, Ele pode enriquecer o pobre. Ele pode pegar o desamparado, como Ele pode abandonar aqueles que pensam que pode tudo sem Ele. Ele pode colocar um homem assentado no meio dos príncipes e fazer governar sobre multidões. Ele pode fazer o que homens não podem. E se você crê que Ele vai além da sua capacidade e da sua força, abra o seu coração essa noite e dê a Ele a sua adoração, porque Ele pode fazer o que você não pode fazer. E eu preciso glorificá-lo aqui essa noite, porque o milagre foi dito aqui neste altar. Porque quando o homem não vai, Ele vai. Quando o homem não pode, Ele pode. Quando o homem não tem, Ele tem. É por isso que Ele está acima de qualquer personalidade esta noite. Ele é nobre porque Ele é maior do que eu. Ele é nobre porque é maior do que você. Ele é Deus e é digno de ser adorado, porque Deus verdadeiro não é aquele que os homens fazem. Deus verdadeiro não é resultado de fabricação humana. Deus verdadeiro é aquele que existe antes de toda a minha capacidade, antes de toda a minha potência humana. Ele pode fazer, e é por isso que Ele é o Deus verdadeiro que está aqui esta noite, para ser glorificado nesses 19 anos de embaixadores de Cristo. É porque Ele é o nobre deste lugar, é porque Ele é o grande deste lugar. Cada letra de louvor que foi cantada aqui é para glorificá-lo pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua grandeza, e Ele está neste lugar para receber a nossa adoração e o nosso louvor. Ele é nobre. E por que nobre? Porque Ele é o que ninguém é. E Ele é nobre porque Ele faz o que ninguém faz. E Ele é nobre porque Ele sabe o que ninguém sabe. Ele é nobre. Ele é nobre, e Ele é o nobre que se doa aos humildes. Ele é o nobre que se revela aos pequenos. A nobreza de Cristo não está figurada em atributos humanos. Ele é nobre porque Ele tem dinheiro. Ele é nobre porque Ele mora bem. Ele é nobre porque vive bem. Ele é nobre porque ganha bem. Ele é nobre porque tem títulos. Não, a nobreza de Cristo é valores espirituais e eterno. Porque se tem um atributo de Deus pelo qual eu sou infinitamente apaixonado e eu tremo diante desse atributo de Deus, é que Deus não muda. Deus é o mesmo eternamente. Os homens mudam, Deus é imutável.
imutável. O que Deus era ontem, Deus é hoje. O que Deus é hoje, Deus será amanhã. A graça que salvou ontem continua salvando agora. Deus não pode ser alterado pela minha fé ou pela minha incredulidade. A Bíblia diz: se nós somos infiéis, Ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é nobre porque não muda. Quantas pessoas você conhece e que mudaram com o tempo? Bem disse o poeta que o segredo das coisas não é como as coisas começam, mas é como as coisas terminam. Porque tem gente que começa bem, crente, fervoroso, cheio do Espírito Santo, verdadeiro adorador, mas é transformado com o tempo. O tempo destrói, o tempo desqualifica, o tempo desmorona, o tempo corrompe, o tempo esfria, o tempo apaga, o tempo diminui. E você olha eles hoje, não são os mesmos. Deus não é essa gente que mudou com o tempo. Deus permanece o mesmo. Lembra do dia da sua conversão? Deus ainda é aquele Deus que abraça, que ama, que salva, que responde, que restaura. Lembra a sua paixão do primeiro amor, que você orava e Deus respondia? Deus ainda é o mesmo. Nós mudamos, Deus permanece para sempre. Por isso Ele é digno de adoração esta noite. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga: Ele é o nobre das nossas almas. Cadê o tecladista? Será que o tecladista pode me ajudar profetizando com os dedos aqui? Ele é o nobre das nossas almas, porque Ele se revela de uma maneira que outro não se revela. Porque Ele é nobre. Se você não dá glória a Deus depois dessa, é porque você está ruim mesmo. Depois dessa. Porque Ele é nobre. Ele é nobre por direito revelado. Ele é nobre porque a Bíblia diz que Ele é nobre. Houve um tempo que eu falava isso daqui de cor, mas a mente está cansada, pastor, e a memória está fraca. De tantos dias ministrando, eu precisei anotar. Mas a Bíblia diz que Ele é nobre, porque Ele é o assunto principal da Bíblia. Ele é a fonte da palavra. Ele é o assunto principal da Bíblia. Olha, a Bíblia diz que Ele é nobre, e a Bíblia o cita, a Bíblia o divulga, a Bíblia o promove, a Bíblia o declara, a Bíblia o coloca em evidência. Ele é nobre porque no livro do Gênesis Ele é a semente da mulher. Ele é nobre porque em Êxodo Ele é o cordeiro pascual. Ele é nobre porque em Levíticos Ele é o nosso sacrifício perfeito. Ele é nobre porque em Números Ele é a coluna de fogo, e em Deuteronômio Ele é o nosso profeta. Ele é nobre porque em Josué Ele é o nosso capitão, em Juízes é o nosso libertador, e em Ruth é o nosso parente remidor. Ele é nobre porque em Samuel Ele é o rei esperado, em Reis Ele é o rei prometido, e em Crônicas Ele é a descendência de Davi, em Esdras Ele é o nosso ensinador divino. Ele é nobre porque lá no livro de Neemias Ele é o nosso edificador, em Esther Ele é a salvação do seu povo, em Jó Ele é o nosso redentor que vive para sempre. Ele é nobre porque lá em Salmo Ele é o nosso pastor amado, em Provérbios Ele é a sabedoria de Deus que não falha, em Eclesiastes Ele é o alvo verdadeiro, e em Cantares de Salomão Ele é o amado da nossa alma. Ele é nobre porque em Isaías Ele é o Messias que há de vir, em Jeremias Ele é o Senhor dos exércitos, em Lamentação de Jeremias é o nosso consolador, em Ezequiel é o filho do homem, em Daniel é a pedra que esmiuça a estátua, em Oséias é o marido fiel, em Joel é o batizador com o Espírito Santo e com fogo, em Amós é o nosso Senhor dos exércitos, em Obadias é o nosso Salvador, em Jonas é o nosso missionário, em Miqueias é a testemunha contra as nações rebeldes, em Naum é a fortaleza no dia da angústia, em Abacuque é aquele que aviva a sua igreja, em Sofonias é o Deus zeloso, em Ageu é o Deus que está conosco, em Zacarias é o renovo da justiça, e em Malaquias Ele é o Senhor da justiça para sempre. Eu ia falar para você segurar. Ele é nobre
Ele é nobre por quê? Porque em Mateus ele é o nosso rei, em Marcos ele é exemplo como servo, em Lucas ele é filho do homem, em João ele é filho de Deus, em Atos ele é o Senhor da igreja, em Romanos é a justiça de Deus, em 1 Coríntios é o Senhor nosso, em 2 Coríntios ele é o nosso suficiência, em Gálatas ele é o nosso libertador do jugo da lei, em Efésios ele é o cabeça da igreja, Filipenses é quem tem um nome acima de todos os nomes, em Colossenses ele é a nossa vida, em Tessalonicenses é aquele que há de vir, em 2 Tessalonicenses é o Senhor que vai voltar, em 1 Timóteo a nossa esperança, em 2 Timóteo é o Senhor que conhece os que são seus, em Tito é o nosso modelo, em Filemão é o Senhor nosso e mestre, em Hebreus é o nosso sacerdote eterno, em Tiago é o modelo de liderar, em 1 Pedro ele é a pedra preciosa da esquina, em 2 Pedro é a nossa força, em 1 João ele é o caminho, 2 João é a verdade, 3 João é a vida, em Judas ele é o nosso protetor e Senhor, e em Apocalipse ele é o todo-poderoso, Rei dos seis, Senhor dos senhores, que está vivo para sempre e que passeia no meio da igreja. Agora, se você pode, aplauda glorificando a Ele. Ele é nobre porque ninguém é maior do que Ele. Ele é nobre porque Ele excede toda a grandeza, e toda a grandeza provém da grandeza dEle. Ele é a fonte da revelação, Ele é a fonte da graça, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte do milagre, Ele é a fonte do poder, Ele é a fonte da restauração, Ele é a fonte da libertação, Ele é a fonte de todas as coisas, e só Ele merece ser nobre nessa noite para todo sempre. Ele é nobre porque Ele é Deus absoluto. E em Apocalipse, a Bíblia não diz que Ele está cansado, respirando fraco, como eu estou aqui hoje, gripado por causa desse tempo maluco. Não, em Apocalipse a Bíblia diz que Ele está com cabelos brancos. Cabelo branco na Bíblia, pastor, é diadema de glória. Cristo está glorificado, coroado de glória. Apocalipse diz que Ele tem uma coroa na sua cabeça, porque Ele é rei, que reina sobre gerações e gerações. A Bíblia diz que Ele tem um trono, seu trono é belo, e o trono está esperando os vencedores para se assentar. Aleluia. A Bíblia diz que da sua boca sai uma espada aguda, que é a sua palavra. Os seus olhos são como chamas de fogo, e o seu rosto brilha mais do que o sol na sua força, e nas suas vestes e na sua coxa não está um título: cansado, derrotado, humilhado porque morreu. Nas suas vestes, na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quantos vieram adorá-lo essa noite? Levante as duas mãos, porque uma mão é pouca. Não, eu quero ouvir mais forte. Quantos vieram adorá-lo? Levante as duas mãos, abra a sua boca e dê um grito para adorar. Aleluia. Ele é nobre porque é o que ninguém é, e pode o que ninguém pode. E este homem nobre, absoluto, parte para uma terra longínqua, para uma terra distante. Que terra é esta? É o céu, é o Pai, é o retorno para o Pai. Cristo está falando a partir da terra, e não a partir do céu para vir à terra. Ele está falando da terra para ir e voltar ao Pai. E Cristo falou sobre a sua volta. Ele falou: nisso saberão que vocês são os meus discípulos, porque vocês creem naquilo que eu falo. Nisso o Pai vos conhecerá. Vocês creem que eu vim do Pai, e para o Pai eu tornarei a voltar. Eu voltarei ao Pai, porque lá é melhor do que aqui. E vocês já sabem para onde eu vou. Alguém se aproximou e falou assim: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Ele olhou e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não é ninguém vai,
ninguém vem ao Pai, porque o Pai está em mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu voltarei ao Pai, mas eu virei outra vez, e vos levarei para junto de mim, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Ele fala do seu retorno para o Pai. A terra longínqua é o Pai, e a Bíblia fala sobre isso em João 14:1, João 16:28-30, Atos 1:6-11. O retorno do Filho ao Pai. E ele subiu, ele morreu, ressuscitou. Depois de 40 dias, ele volta ao Pai. Aleluia. E o Salmo 24, coloca o Salmo 24, verso 7 aqui, se puder, porque é o regresso, é uma profecia cantada, é o retorno do Filho ao Pai, porque ele saiu de dentro do Pai, e os anjos não podiam vê-lo, porque ele era o segredo de Deus escondido no seio do Pai. E ele se revela como Filho do Pai, e agora ele volta. Mas ele não volta como anjo do Senhor, ele volta como Filho glorificado. Ele volta e ele coloca o seu pé na escadaria celestial. Alguém está protegendo a porta, e tem guardas para o lado de fora e guardas para o lado de dentro. E ele fala para os guardas para o lado de fora: abre a porta. E alguém fala: quem é o Senhor? Eu sou o Senhor dos exércitos. Aí o guarda de fora fala para o guarda de dentro: abre as portas, levantai as vossas cabeças e deixe entrar o Rei da Glória. Alguém não sabe, porque anjo não é onisciente, e pergunta: quem é este Rei da Glória? Aí outro responde: o Senhor dos exércitos, forte na batalha, aquele que morreu, mas ressuscitou pelo seu próprio poder, derramou seu sangue, edificou a sua igreja. Abre as portas, ele é o Rei da Glória. Ele volta para o Pai, e ele volta como Filho glorificado. Eu gosto quando fala do céu, porque quando fala do céu, fala de um tempo diferente do nosso tempo. Pode falar de presente, passado e futuro, como se fosse o presente que aqui vivemos, porque ele entra para o Pai. Daqui a muitos anos, João está na ilha de Patmos, um silêncio é dado no céu. Ele já havia subido há muito tempo, mas o tempo é diferente do nosso, porque o tempo de Deus não é este tempo. Deus está acima da linha do tempo, e Ele governa sobre ele. O tempo é criação de Deus, e em Gênesis capítulo 1, o tempo é a primeira coisa que é criado. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro há um princípio, há um tempo estabelecido para a criação. Deus está acima da linha do tempo, acima do começo de todas as coisas. O tempo é fruto da sua vontade. Há um silêncio no céu, porque estão discutindo sobre o reino dos homens. E tem um livro chamado de livro da justiça, livro dos segredos, do código, da vontade oculta de Deus, que ninguém pode se aproximar do livro, nem pegá-lo, nem olhar para ele, porque ninguém tem poder para isso. E há um silêncio no céu, aproximadamente meia hora, e João começa a chorar e fala: quem vai pegar o livro? Aí alguém fala: pare de chorar, porque aqui não é lugar de lágrimas. Por quê? Mas e quem vai abrir o livro? Fica tranquilo, porque teve alguém que chegou esses dias atrás aqui. Algumas horas alguém chegou, e esse que chegou tem poder para isso. O anjo disse: olha lá, o leão da tribo de Judá. Olha lá,
o leão da tribo de Judá que morreu, mas que ressurgiu e tem poder para abrir o livro. Quando João olha, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro. Porque Deus se identifica conforme a nossa experiência com Ele, a nossa intimidade. João não conhecia o leão, João conhecia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão ainda vai se revelar quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras para salvar Israel, para colocar fim na grande tribulação e começar o milênio. Quando João olhou, falou: opa, eu não sei quem é leão, mas eu sei quem é Cordeiro. Ele tem poder para todas as coisas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele voltou para ser glorificado sobre todas as coisas. Ele volta para uma terra longínqua. E o versículo continua dizendo: para tomar para si um reino. Diga comigo: para tomar para si um reino. Que reino é este? É o reino de Deus, é o reino dos homens. Ele volta para receber do Pai um nome que está acima de todos os nomes e ser glorificado por aquilo que Ele fez. Ele volta para sentar-se no trono e para ser consumado nele, passado, presente e futuro. Ele volta para liderar e para reinar sobre todas as coisas ao mesmo tempo. Ele volta para que o Pai o exalte, porque ninguém conseguiu fazer o que Ele fez. E é isso que diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele tomou o reino em suas mãos e você pode aplaudir glorificando o nome dele. Ele volta ao Pai, possui para si o reino, e este reino é tão maravilhoso que Pilatos olhou para ele e falou assim: dizem que você é rei. E ele falou assim: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, você não me colocaria as mãos, porque eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Facinho. A Bíblia diz que um anjo destruiu um exército inteiro. Imagine 72 mil anjos. Ele olhou e falou: faça aquilo que é necessário fazer, e aproxime o meu retorno para o meu reino. Aonde está Pilatos? Morreu. Aonde está Herodes? Morreu. Aonde está Nero, o louco da história romana? Morreu. Mas Cristo reina eternamente. Aleluia. O reino de Cristo é eterno. Reino de Cristo não é governo de Dilma. Reino de Cristo não é governo de PTB, de PCdoB, de PT, de PMDB. Reino de Cristo é reino que subsiste eternamente, e este reino não se abala. Quantos foram alcançados pelo reino? Deixa eu ver. Cadê a alegria do reino? Cadê a glória do reino? Cadê a língua deste reino? Cadê a música deste reino? A música deste reino é adoração. A adoração é a música do reino. É por isso que a adoração
e murmuração são rivais. Porque adoração é cântico do céu, murmuração é música do inferno. A palavra murmuração significa no grego diablos. Porque em Salmo 115 diz que você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você murmura, você se torna semelhante ao diabo. Conhece crente murmurador? Nada na vida deles dá certo. Não flui, não rende, não progride, não prospera, não tem bênção de Deus, porque murmura, se torna adversário de Deus. Conhece crente que adora? Cutuca a pessoa que está ao seu lado e pergunta: tem adorador aí? Tem adorador aí? Tem adorador aí? Tem adorador aí? Tem algum adorador aí? Adorador não precisa de dinheiro no bolso, não precisa de saúde para adorar. Ele adora porque o reino está nele, Cristo vive para sempre e a sua alegria é eterna. Só os verdadeiros adoradores, levante a mão e glorifica Ele. Tomar para si um reino, e depois que eu ajuntar em mim a glória sobre todas as coisas, eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu sei que alguém pensa que é brincadeira, mas Jesus está voltando. Eu sei que alguém pensa que vai demorar, mas Jesus está voltando. Eu sei que alguém pensa que isso é história da carochinha, que o reino de Deus é nessa terra mesmo. Jesus está voltando, e Ele volta por minha causa, porque eu não vou ficar nesse lugar. Ele volta por sua causa, que aguarda e espera, e que ainda diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia diz que a igreja verdadeira já está preparada. Jesus não vem para edificar a igreja nesta terra, para que nesta terra permaneça para sempre. Ele fez uma promessa quando eu possuí o reino, e o reino já foi possuído. Ele disse: eu voltarei para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Jesus está voltando, e esta mensagem não pode desaparecer dos nossos altares. Pregador, tenha mensagem sobre a volta de Jesus. Pastores de igreja, preguem sobre a volta de Jesus, porque senão seu povo será pego desapercebido. Coitado do pastor que ficar com a sua igreja. Pastor Moisés, quem pensa que no dia do arrebatamento esta igreja estará vazia, se engana. Esta igreja não comportará a multidão que arrebentará a porta e entrará dentro dela em busca de uma palavra e de socorro. Quando Jesus voltar, desviados entrarão na igreja, crentes fracos entrarão na igreja, pessoas que viviam vida de pecado, pessoas que passavam madrugada na pornografia da internet, homens que traíam as suas esposas, esposas que traíam seus homens, não vão entender, porque céu não é para esse tipo de gente. Lembra daquele hino antigo? No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Pessoas arrebentarão a porta da igreja, se ajuntarão, e coitado dos pastores que ficar para dar para esse povo o veredito final. Pastores serão linchados, apanharão,
serão cruelmente mortos por pessoas revoltadas que dirão: por que não nos ensinou a verdade? Por que nos deu veneno? Por que ficou falando que igreja boa é igreja que arrecada, igreja espiritual é igreja rica que tem patrimônio? O maior patrimônio da igreja não é o templo, é as pessoas. O maior patrimônio da igreja é os salvos em Cristo Jesus. Falei com o Leonardo vindo para cá, dirigindo, que uma vez eu ouvi alguém dizer, isso me dá uma revolta, e ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes sexta-feira, provoca a maior revolta ainda. E um pastor dizendo que igreja espiritual é igreja que arrecada bastante, porque só se mede o nível de espiritualidade de uma igreja pelo tanto que ela coloca na conta bancária no final do mês. Charlatões do evangelho, mentirosos, lobos vestidos de ovelha, levando pessoas para o inferno, porque no final das contas tudo é resumido em dinheiro. Patrimônio da igreja não é quantos templos a igreja tem, patrimônio da igreja não é o som da igreja que é bom, os instrumentos que são da melhor qualidade. Patrimônio da igreja não é o carro que o pastor anda, patrimônio da igreja são aqueles que estão se convertendo, transformando vidas pelo poder do evangelho, da palavra. Pastores brasileiros precisam voltar a pastorear ovelhas, porque pastores brasileiros, salve as exceções, pastor Moisés, e desculpe pelas verdades que eu vou deixar nesse altar, pastores brasileiros estão gerenciando fundos, administrando empresas, e tem pessoas padecendo necessidade espiritual dentro de templos. Eu não volto para casa com esta palavra na garganta: Jesus está voltando. A frieza espiritual de alguns é a maior prova da volta de Jesus, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? Nós estamos vendo pessoas assim dentro da igreja. Culto é uma reunião para tranquilizar a minha consciência. Crentes domingueiros oferecem a Deus um dia, são piores do que o povo de Israel no Antigo Testamento. Preguei numa igreja no estado do Brasil sobre o ano sabático e questionei os sabatistas pelo fato deles cumprirem o dia do sábado e não o ano sabático, porque a lei restrita ao dia, ela é extensiva aos anos, e depois ao 7º ano, e depois de 7 anos, o 50º ano, conhecido como o ano do jubileu, não é o dia do sábado, porque pessoas trocaram, são crentes judaicos. E eu tenho medo desse negócio de ficar pegando costumes judaicos para a igreja atual. Negócio que tudo tem que materializar a fé. Tudo tem que materializar a fé. Tudo tem que ter um negócio para pegar, para palpar. Se eu posso pegar, não é fé, porque Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Se eu posso ver, não é fé, é fé, porque eu não estou vendo nada, mas estou acreditando em tudo. Oh glória, eu posso não ver o milagre, mas eu já estou acreditando nele. Eu posso não ver a vitória, mas eu estou crendo nela. A vitória será nossa pelo poder da fé. Quando eu terminei de pregar, estou vendendo minhas apostilas, os meus DVDs, as minhas coisas na porta da igreja, e sem eu saber, tinha um sabatista espião na igreja. Tinha um espião, pastor Moisés. Aí ele chegou lá e começou a me questionar
e nós começamos a debater assuntos. Eu não discuto pessoas, mas eu discuto assuntos. E nós começamos a discutir assuntos. Aí ele falou para mim: vocês servem a Deus pela metade. Olhei para ele e falei: então me prova que eu sirvo a Deus pela metade. Vocês trocaram o sábado pelo domingo. Vocês servem a Deus pela metade. Vocês não estão servindo a Deus da forma certa. Eu olhei para ele e falei assim: quem está servindo Deus pela metade são vocês que louvam a Deus um dia da semana. Só no sábado é dia de igreja. E os filhos até perguntam: hoje tem igreja, pai? Porque para eles igreja não tem todos os dias da semana, a igreja tem um dia da semana. Hoje tem igreja? Não, meu filho, hoje igreja tem todos os dias, hoje tem culto mesmo. Hoje vai ter reunião de adoração a Deus. Olhei para ele e falei assim: vocês servem a Deus um dia da semana. Você fala que nós escolhemos o domingo para adorar a Deus. Quem disse para você que nós escolhemos um dia da semana para adorar a Deus? Essa semana, essa igreja esteve carregada de pessoas adorando a Deus todos os dias da semana. Quantos aqui estiveram todos os dias? Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem alguém. Meu Deus, dá para aplaudir ao Senhor por esses valentes. Falei para ele: eu não adoro a Deus só no sábado. Eu adoro a Deus de domingo a domingo, de sábado a sábado, de sexta a sexta, de quinta a quinta, de quarta a quarta, de terça a terça, de segunda a segunda. Não tem um dia só que eu não abra a minha boca para glorificar a Deus, para exaltar o nome poderoso do Senhor. Mas o amor está se esfriando. E um dia pregando num congresso em Curitiba, e você precisa dar glória a Deus por isso aqui agora. Pregando num congresso de adolescentes em Curitiba, quando terminei a mensagem, um punhado de jovens e adolescentes batizados com o Espírito Santo. Era uma igreja grande, tinha que subir uma escadaria para ter acesso ao templo. Eu estou lá embaixo de novo, vendendo meu material. Um pai desce com uma filha nos braços, arrebatada. Tem alguém que ainda acredita em arrebatamento de sentido, hein? Para alguns o tempo fez esquecer, mas eu acredito nisso, meu filho. Eu sou crente que acredito em interpretação de línguas. Eu sou crente que acredito em visão, em revelação. Eu não sou crente que acredita em sal grosso e rosa vermelha. Eu sou crente que acredito no poder da palavra e na manifestação sobrenatural do Espírito. A menina voltou embora carregada nos braços do pai. Um crente carnal parou do meu lado e falou: você grita muito quando prega. Olhei para ele e falei assim: a intenção é gritar cada dia mais. Aí alguém fala: Deus não é surdo, por que você grita? O problema não é que Deus não é surdo e eu grito. O problema é que Deus me deu voz, então eu vou oferecer a Ele. Se não fosse para gritar, Deus não me dava voz. Eu vou adorar, porque quando é Copa do Mundo, tem gente que joga bacia de pipoca pra cima, grita gol, assopra aquele negócio do demônio. Sabe aquele negócio do demônio? Aquele negócio que quase te deixa surdo. Aí entra na igreja, quer fazer bico, quer servir a Deus com etiqueta. Quebra esse paradigma essa noite. Abre a sua boca, glorifica a Deus de verdade. Ou você é pentecostal só na carteirinha, rapaz? A intenção é gritar cada dia mais. Ele falou: você está indo contra a palavra. Eu falei: por quê? Porque nós estamos nos últimos dias. O amor do povo tem que se esfriar. Mensageiro de Satanás. Tem uns infiltrados, viu, pastor? Tem uns infiltrados. Eu falei: como que é? O amor tem que esfriar, porque estamos nos últimos dias. Eu falei: meu filho, a Bíblia diz em Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias eu, Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor dos exércitos.
Se alguém está se esfriando porque os dias são últimos, outros estão enchendo as suas botijas de azeite. Outros estão sendo renovados. Crentes estão sendo fervidos pelo poder do Espírito Santo em comunhão, em intimidade. E neste ano de 2016 a proposta de Deus para essa igreja é ser melhor do que foram ano passado. Deus quer levar esta igreja um nível mais acima de comunhão e de espiritualidade. Que crente é você? Diante da mensagem da vinda de Cristo Jesus, eu estou preocupado. E porque eu estou preocupado, eu estou orando. Eu escrevi a minha preocupação. Quem acompanha a minha página aí do Facebook, tem um povo aqui que me acompanha, viu, pastor Moisés? Glória a Deus por esse povo. Aí, ó, estão aí. Quem me acompanha sabe, acompanha minhas postagens, os meus pensamentos, as minhas loucuras. Está lá, porque eu sou meio doido, não sou normal. Alguém disse que tem que ser normal? Tem que ser anormal. Anormal no Senhor, a Bíblia diz que a loucura do Senhor é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Mas a situação atual da igreja no Brasil me preocupou. E eu escrevi a minha preocupação e eu trouxe para me ler aqui agora. E eu vou encerrar minha mensagem. Tá filmando? Tá filmando? Vai pro Facebook. Vai pro Facebook. Que tipo de crente é você? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: que tipo de crente é você? Pergunta para essa pessoa: que tipo de igreja você frequenta? Eu quero encerrar minha pregação lendo o que alguns dias eu escrevi debaixo de muita tristeza e de muita preocupação. Pastor Moisés, nós corremos perigo. Corremos perigo porque estamos sendo seduzidos a um evangelho de misturas, de modismo e de superficialidade. Fogo estranho tem se acendido entre nós cristãos, e aos poucos Cristo tem deixado de ser o centro de nosso cristianismo. O materialismo, o consumismo, o individualismo tem roubado a nossa espiritualidade. Nossos corpos se vestem de roupas caras, mas a nossa alma continua nua no paraíso. E aonde começa esse problema? No temor a Deus e na sua palavra, que vem se apequenando em nós a cada dia. Nossos cultos são rápidos e irreverentes. Nossas orações são relâmpagos. E nossa intimidade com a palavra de Deus tem se resumido a caixinhas de promessas. As lágrimas de arrependimento já são escassas, e o pecado já não é ofensivo. E o tão dito avivamento tem se tornado em movimentos carnais. A fé está sendo vendida através de vassouras ungidas, canetas milagrosas e sabonetes do amor. Nossa liberdade tem se tornado libertinagem. Nossos templos estão decorados com ouro e nossos fiéis têm padecido fome. Essa tem sido a realidade da hipocrisia religiosa do nosso tempo. E volto a dizer, corremos perigo de Jesus voltar e não encontrar em nós a igreja que veio buscar. Nós corremos perigo. E eu digo a você esta noite: o reino foi possuído e Cristo está voltando. Se tem alguém que acredita na vinda de Jesus, aplaude o Senhor, por favor. Fique em pé comigo. Acorda, igreja! Que espaço Cristo tem tido na sua vida? O apelo de Cristo nesta noite, no 8º dia deste aniversário, é este:
Eu quero ser o centro. Eu quero ser o centro. Eu quero ser o centro. Pregar sobre Paulo é bom, Mateus é bom, Davi é bom, Abraão é bom, mas Cristo é o modelo exemplar. Quem olha para Cristo não tropeça, quem olha para Cristo não erra. Ele é o nosso homem nobre, que desceu aos seus servos aqui esta noite, para dizer para você: eu estou voltando, renove suas forças, renove as suas expectativas acerca da vinda de Jesus. Porque se você consegue passar uma semana, 10 dias, 30 dias, sem pensar na vinda de Jesus, existe uma grande probabilidade que você não esteja indo para o céu. Porque a igreja verdadeira ora dizendo: vem, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero orar por alguém esta noite que quer se aproximar da fonte. Cristo é a fonte, da fonte de toda graça, de toda sabedoria, de todo entendimento, de todo poder, de toda grandeza. Eu quero orar por você que essa noite quer se desprender de coisas que está te prendendo, quer quebrar aliança com coisas que está minando a sua espiritualidade, e quer mais do que nunca ter o seu coração renovado na presença do Espírito Santo, porque daqui a pouquinho Jesus pode voltar, e Ele pode voltar hoje, antes de eu entregar esse microfone. E quando Ele voltar, um povo dentro deste povo irá desaparecer em um piscar de olhos, e aqueles que não renovarem a sua esperança ficarão como testemunha de que Cristo voltou e arrebatou a sua igreja. Eu quero orar por você que é crente de verdade, quer morar no céu. Sai correndo do teu lugar, eu preciso orar por você essa noite. Eu preciso orar por você. Você precisa renovar e estreitar o teu relacionamento e a tua aliança. Hoje